Que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco nessa noite. Para iniciar mais um momento de reflexão, de comunhão com o alto, nós citamos uma passagem de Paulo, o homenageado da noite. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para não ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Pensando nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, nós rogamos ao alto que o apóstolo Paulo, que os mentores da casa do apóstolo Paulo, que os nossos amigos espirituais, sob a tutela do Mestre amado, sob a tutela de Deus, o nosso Pai Criador, nos ajude, nos inspire uma vez mais, a fim de que possamos absorver realmente, de verdade, com a nossa alma, o conceito de caridade, de acordo com o nosso grau de adiantamento, de acordo com a nossa base já preparada até aqui, que nós, nessa noite, possamos sair mais aliviados, mais reconfortados e, acima de tudo, buscando o conceito de caridade, buscando o conceito de ser melhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade sublime da reflexão, da contemplação, do agradecimento por estarmos na condição em que nós estamos. E assim, desfrutar de mais uma noite de bênçãos. Em nome de Jesus e em nome de Deus. Que a paz esteja com cada um de nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre Jesus e Paulo de Tarso. Alguns pequenos detalhes sobre eles. Jesus Cristo e mais tarde Paulo de Tarso, dois meninos fadados a se tornar outros tantos Marcos que percorreram grandes distâncias a serviço de Deus na estrada da evolução religiosa e cultural da humanidade. Perdido nas verdejantes alturas de Nazaré, empunhava a ferramenta de carpinteiro, um menino que nem nome parecia ter, porque lhe chamavam simplesmente o filho do carpinteiro. Ao mesmo tempo, vivia em Tarso, da Cilícia,
outro menino de saúde precária que ensaiava com as mãozinhas desajeitadas os primeiros primitivos teares. Saulo era o nome hebreu que lhe deram os pais israelitas. Paulo, o seu nome latino de cidadão romano. Em Nazaré e em Tarso se moldava a mais estupenda sucessão de eventos extraordinários da história da humanidade. Porque nesses dois pontos do globo existiam dois poderosos focos de espiritualidade. Há dois operários, um carpinteiro e outro tecelão, confiou-lhes a providência o destino espiritual da humanidade ocidental. Durante sua vida mortal, eles nunca se encontraram face a face, esses dois meninos, esses operários, esses homens seculares. Do homem de Nazaré é que deriva essa gigantesca torrente de espiritualidade que irriga os 5 continentes da Terra. O homem de Tarso, por sua vez, canalizou essas águas e escavou um leito tão seguro e preciso que até hoje, após 21 séculos, não desviaram do seu curso. É certo que o cristianismo existiria sem o tombamento de Saulo às portas de Damasco. Mas o espírito genial de Paulo de Tarso, essa estranha personalidade que sintetizava em si 3 grandes culturas da época, a hebraica, a helênica e a romana, deu ao cristianismo esse cunho característico que conhecemos, esse vigoroso colorido que lhe admiramos, essa precisão quase jurídica e essa visão panorâmica. Quem era Saulo? Era hebreu, nascido do povo de Israel e da tribo de Benjamim, mas não hesitava a dizer que era judeu em Jerusalém e romano diante do questionamento do oficial romano. Eram declarações que fazia com alegria, pois via nisto armas poderosas às conquistas espirituais do mundo. Paulo, o apóstolo das gentes, era de espírito livre, pois trazia na sua bagagem de conhecimentos a convivência que tivera junto a toda espécie de povos, de vários credos e filosofias. Enquanto os de sua convivência, os gentios, eram politeístas, panteístas. Politeístas, aqueles que acreditam em vários deuses. Panteístas, aqueles que acreditam que nós saímos de um todo e para esse todo voltaremos, sem sermos individualidades. Saulo conservava seu genuíno monoteísmo de Abraão, Isaque e Jacó. Sempre acreditou em um único Deus. O encontro com Jesus. O que queres que eu faça? Vá à cidade e lá te será dito o que deves fazer. Muito interessante essa postura do Mestre Jesus. O que será que Jesus queria mostrar para Paulo quando poderia
ter dito ele mesmo qual seria a missão de Paulo? Hoje já refletimos que o recado foi esse: salvar o homem pelo homem. Eis a pedagogia de Deus, tão incompreensível ao homem. Ou seja, está nas nossas mãos a salvação de nossos irmãos e vice-versa. Reflitam sobre isso, né? Nós é que salvamos nossos irmãos e eles nos salvam, né? Pensa bem. Os companheiros o levaram até a cidade. Lá, Saulo os despediu, precisava ficar só com os seus pensamentos, depois daquele encontro com Jesus. Os grandes abalos reclamam concentração interior. Para Paulo foi um abalo aquele encontro. Para a alma dotada de perspicácia e intuição, o mundo exterior não passa de simples miragem. A intuição interna é que constitui a única realidade. Era um ambiente totalmente diverso daquele em que Saulo vivia. E o ser, então, que o abordara? Jesus. Não tinha nada a ver com a rotina de sua vida. Saulo se sentia senhor de todas as suas ações. Veja bem, o choque emocional e psíquico que passou a habitar sua alma foi grande. Afinal, havia morrido ali, naquela hora. Poderia haver um raquitismo incurável se não fosse a alma que estava diante de Cristo. E Jesus sabia disso. Alma dotada de uma vitalidade e potencial extraordinários, e mais uma poderosa capacidade de adaptação. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, ruiu o alicerce espiritual de Saulo. Não ficara pedra sobre pedra. Vamos para o ano 42. Paulo e Barnabé, pioneiros do Evangelho. Paulo começa o seu apostolado junto com Barnabé em Antioquia. Era uma missão gigantesca para os dois. Tinham a incumbência pedida por Jesus a Barnabé de evangelizar 500.000 de pagãos daquela localidade. Barnabé necessitava de um inteligente e dinâmico auxiliar. Um homem profundamente espiritual e amplamente social. Um apóstolo de Deus e todo do próximo. Paulo iniciara ali seu apostolado social. Seus olhos brilhavam de tanta alegria e satisfação. Os dois trabalhariam de graça, exporiam a sua vida todos os dias aos perigos. E tudo isso por motivos espirituais, por simples idealismo religioso. Iam levar às almas a boa nova da redenção. Em verdade, dois homens que levavam a mensagem quase incompreensível ou de difícil entendimento do Cristo. Esse período em Antioquia foi para Paulo o que para os recém-casados
costuma ser chamada lua de mel. Foi uma verdadeira viagem encantada e, contudo, perfeitamente real, através de um imenso cosmos espiritual de maravilhas e grandezas que empolgavam a alma desse homem à flor da idade. Para os dois, Paulo e Barnabé, não existiam formulários nem protocolos. A única lei vigente era o amor de Deus e do próximo. A religiosidade desse tempo era singela e profunda, caracterizada por exuberante força, vigor, robustez e elasticidade juvenil. Era uma religião nova. Era uma iniciativa que não conhecia barreiras nem impossíveis. Era o cristianismo virgem em toda a abundância da sua inata vitalidade, em todo o fulgor da sua divina poesia, orvalhado ainda na sua madrugada de redenção. Talvez Paulo, nos seus 30 anos de sua vida ulterior, nunca tenha experimentado tão deliciosamente as grandezas do seu apostolado como neste cenário do seu primeiro e santo amor. Aos sábados à noite, Paulo e Barnabé se reuniam numa casa ou ao ar livre, junto com os operários empoeirados, grupos de escravos, quitandeiros e soldados, e lhes falavam de um mundo espiritual incomparavelmente mais grandioso do que todas as maravilhas com que a natureza e a arte haviam dotado a metrópole asiática e seus arredores. Falavam-lhes da vida nova no Cristo, assim como só pode falar quem vive e sofre essa vida. E as pessoas de todas as idades, raças e condições sociais, silenciosos, absortos, sedentos, ouviam as mensagens do além e começavam a sentir-se felizes na sua humilde condição, porque o grande profeta de Nazaré, como lhes dizia Paulo, fora amigo, fizera-se operário, fizera-se servo, vítima e réu de morte, por amor aos homens. Os dois grandes mestres espirituais, Paulo e Barnabé, não exigiam das pessoas que os ouviam observância da lei mosaica, mas apenas da lei natural e das normas do Evangelho. Tudo era alma, amor, espontânea naturalidade. Nada de formalismos artificiais, nada de chapas prescritas, nada disso. Paulo e Barnabé nunca falavam às pessoas sobre pecados. O que eles imprimiam no espírito de seus seguidores era um sagrado respeito à justiça, à caridade, à fidelidade, à verdade e à sinceridade em todas as coisas. Essa largueza de vista e essa liberdade de espírito, cunho característico da alma de Paulo,
não tardaria a levar o apóstolo dos gentios a veementes conflitos com os mensageiros do evangelho daquela época, ainda dominados pela ideologia, ou seja, queriam os fiéis pelos instrumentos da dominação, que agem por meio de convencimento, de persuasão e alienando a consciência humana do mosaísmo tradicional. Lucas, em Atos dos Apóstolos, nos diz que foi em Antioquia que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez apelidados de cristãos. Vamos para o ano 44 da nossa era. Caridade social de Paulo. A cristandade de Jerusalém era pobre. Paulo então organizava grandes coletas entre os pagãos recém-convertidos ao cristianismo, a fim de acudir os irmãos mais necessitados. Os ricos davam da sua abundância, os pobres davam da sua indigência e todos davam de boa vontade. Eu me lembrei aí da nossa casa, do Centro Espírita Apóstolo Paulo e dos trabalhadores, da sopa, dos bazares, dos cursos, enfim, me lembrei, né? É Paulo mesmo comandando a nossa casa. Paulo também fora apedrejado, mas sobreviveu. Jesus orientava assim: olha, se vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Paulo e o Cristo interno. O Cristo cósmico já não é mais simplesmente identificado como a pessoa humana de Nazaré, através da qual ele se revelou aqui na Terra. Quando Jesus disse: o Verbo se fez carne e habita em nós, e eu sou a videira, vós sois os ramos, e eu estou convosco até a consumação dos séculos, foram reflexões constantes em Paulo. E além disso, ele acreditava em Deus imanente que está contido na natureza do ser. Tudo isso o deixava meio conflitado, pois se sentia assim. Ele pensava assim: o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que não quero fazer, isto faço. Ora, se faço o que não quero, então não sou eu quem age, mas age em mim o pecado que em mim habita. Paulo, então, já se referia ao que nós hoje chamamos de ego, que representa o estágio evolutivo do homem primitivo. A sua persona, a máscara, a personalidade, que vive na ilusão de ser uma entidade separada da realidade infinita, Deus. Ou seja, é adversário de si mesmo. Então nós vivemos separados de Deus, né? Vivemos na ilusão de que estamos separados de Deus. Então isso nos torna adversário de nós mesmos. Quando quero fazer o bem, que é o eu, sinto-me mais inclinado para o mal, que é o ego. Segundo o homem interior, eu acho satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que se opõe à lei do Espírito e me traz cativos sob a lei do pecado, que reina em meus membros. Está em
Romanos 7, versículo 24. Então ele se sentia preso à matéria, ao corpo material. Paulo de Tarso sentia em si o conflito entre o ego e o eu superior. O eu superior, ainda é uma conquista da consciência individual em nós. Nós gostamos de ser normais, nós queremos ser normal. A gente não sente que a gente é individual. Continuando. Lança então aos céus o angustioso brado: quem me libertará desse corpo mortífero, desse ego pecador? E ele mesmo responde: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o eu crístico, me libertará do ego adâmico. Lembra-se da raça adâmica, que fomos exilados aqui para a Terra? Uma raça que era profundamente egóica. Então vamos lembrar. Continuando, aqui jazem os alicerces milenares do autoconhecimento e da autorrealização, que nesses últimos decênios foram intensamente conscientizados na cristandade ocidental. Então, nesses últimos anos que a gente vem lendo muito, ouvindo falar muito em autoconhecimento e autorrealização. As epístolas de São Paulo estão se tornando cada vez mais transparentes e o seu conteúdo cristão se revela cada vez mais nitidamente. Emmanuel tem cuidado muito disso. Paulo de Tarso, quando intuído espiritualmente, se revela um profeta além do tempo e do espaço, um vidente da realidade cósmica, um encarregado de nos informar que devemos permanecer no eterno presente, equidistantes do passado e do futuro. Olha, eu vou repetir. Ele era um vidente da realidade cósmica, um encarregado de nos informar que devemos permanecer no eterno presente, devemos permanecer no presente, longe do passado e da culpa e longe do futuro e da ansiedade. As suas palavras não devem ser analisadas intelectualmente, mas vividas e vivenciadas intuitivamente. Segundo o seu próprio aviso, de Paulo, a letra mata, mas o espírito dá vida. Para mim, então, está encerrado. Gratidão ao mentor da nossa casa espírita e muito obrigada. Sendo hoje, dia 30, o aniversário do Centro Espírita Apóstolo Paulo, comemorando os seus 59 anos, vamos relembrar um pouco de sua história. Como nasceu o Centro Espírita Apóstolo Paulo? Na década de 60, antes do golpe militar que derrubou o governo democrático do presidente João Goulart, convicto que a doutrina não poderia viver nem se completar apenas com reuniões, Ataliba Moura, então fiscal-geral da prefeitura, cargo que assumiu pelos seus méritos e espírito de liderança, reuniu um grupo considerável de colaboradores, entre os quais os seus queridos companheiros Assir Olavo Nazar, nosso tio, Pedro Garbellini, Guilherme Bombonato, Augusto César Jardim, dando início à construção do Centro Espírita e Cozinha dos Pobres Apóstolo Paulo, cuja pedra fundamental foi lançada no dia 30 de agosto de 1962, em terreno doado pelo prefeito Dr. Alberto Gaspar Gomes, na Avenida Arthur Lopes de Oliveira, no bairro do Riachuelo.
tinha início, então, uma instituição espírita que, além de se preocupar com a divulgação e semeadura da doutrina espírita, buscava também cuidar dos mais humildes. Sopa diária, escola de corte e costura, campanha de alimentos, barbearia e outros programas sociais que foram criados para atender aos mais necessitados. Além das atividades semanais, no domingo havia a evangelização infantil com muitas crianças sendo as evangelizadoras. Geralda Aparecida Garcia Barbosa, filha da senhora Mafalda Capelozzi Barbosa, grande adepta ao espiritismo, e eu, Vera Lúcia Betarello Borges. Após a evangelização, havia distribuição do leite, pão, cestas básicas, corte de cabelo e até curativos em machucados de pessoas que necessitavam, realizada por Assir Nazar. Não podemos deixar de ressaltar as apresentações de teatro que eram organizadas por Estela de Souza Nazar, esposa de Amir Nazar, pais da nossa companheira Fabiana, que foram moradores da casa pertencente ao Centro Espírita Apóstolo Paulo. Tia Estela era responsável pela sopa que era distribuída diariamente ao entardecer aos peregrinos que buscavam alento e um pouco de conforto material e espiritual em nossa cidade. A casa onde eles moravam hoje é o núcleo de aprendizagem Apóstolo Paulo. O fogão era de lenha, tudo com maior dificuldade. Providenciar lenha, acender o fogo e esforçar para que ele pegasse. Porém, nada impedia da tia Estela cumprir sua tarefa, do qual demonstrava muita dedicação e amor. Ressaltamos também o casal Aguinaldo Macedo e esposa Ofélia Marquesan Macedo, que antes do tio Amir e da tia Estela fizeram a mesma tarefa com o mesmo sentimento, o amor. Com reveses da vida, alguns membros do Centro Espírita Apóstolo Paulo deixaram de frequentar por mudanças para outra cidade, doença ou até desencarne, o que originou uma diminuição nas atividades sociais. Porém, os familiares de Ataliba Moura e alguns da família Nazar muito lutaram para que as portas do Centro Espírita Apóstolo Paulo, Cozinha dos Pobres, não fechassem. Com esta situação, novos membros foram se encaixando nos trabalhos. Na presidência, Sérgio Landerenzini começou a construção do albergue. Foi um verdadeiro guerreiro, trabalhou muito para que realizasse essa construção. Não podemos deixar de mencionar o nome da assistente social, a saudosa Silvana Castor, que elaborou o projeto desta construção. Posteriormente, o trabalho foi continuado pelo jornalista Dagmar Moura, pai da nossa companheira Adriane, e toda a família. Com seus contatos com amigos, conseguiu muitas doações e foi cumprida a grande meta. A entidade recebeu o nome de Casa do Caminho, desculpa, gente, Assir Olavo Nazar. Homenagem esta por iniciativa de Dagmar Moura, grande amigo e compadre do tio Assir. Apesar de muitas tentativas, não foi possível funcionar a entidade Casa do Caminho, por questões econômicas e por falta de vontade política da época em formar uma parceria, como acontece com as atuais entidades filantrópicas. Sem atividades, esse prédio poderia ser invadido ou depredado, portanto, com muito pesar, mas com a certeza que estaríamos fazendo melhor, com o acordo da diretoria, doamos o espaço ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, onde fundou a Escola Pedagógica Professor
Eurípides Barçanufo. Assim, aconteceu em meados passados, com a construção da PAI, doado pelo Centro Espírita Apóstolo Paulo, onde seria construído o Sanatório Espírita Bezerra de Menezes, deixado de lado também por razões econômicas, pois a grandeza do projeto era maior que as forças que tentavam implantá-lo, a saber, orientações dadas pelo querido Chico Xavier. Sentimos recompensados hoje por ver o trabalho gratificante executado pelas duas entidades, a PAI e a Escola Eurípides Barçanufo. Queremos homenagear os primeiros trabalhadores da casa. Vital Onofre, um dos incentivadores da implantação da entidade. A Taliba Moura, Pedro Garbellini, Acir Olavo Nazar, Dagmar Moura, Auricélio Nogueira, que é sogro do Marcelo de Eurípides, Adir Nazar, que é nosso tio, Nivaldo Rinhel Barrada, Guilherme Bombonato, Aguinaldo Macedo, Augusto César Jardim, professor IE, Ataliba Moura Filho e Ulisses Moura. Essa equipe formou uma das primeiras diretorias da Cozinha dos Pobres. Posteriormente, vieram outros, os saudosos Sebastião Ianzini e esposa Dona Rosa, que são pais do nosso irmão Sérgio, Dona Luciana Fernandes, José Cassimiro de Carvalho, o Zezinho, o rei do pastel, Aparecido Donizete da Silva, nosso querido Doni, João Nazar Neto, nosso primo, Alain Fúvio Borges, o meu filhote, que hoje se encontram em outra moradia espiritual. Hoje, ao Sérgio Ianzini, idealizador que não mediu esforços para iniciar a construção da Casa do Caminho, e de tantas outras pessoas que deram a continuidade do trabalho do centro. A equipe do centro trabalhou muito, não medindo esforços. E o mais importante, a parceria com os outros centros. Pedimos a Deus, a espiritualidade maior, e ao protetor desta casa, Apóstolo Paulo, que ilumina e abençoe a todos que nela trabalham e trabalharam, colaboram e colaboraram, dando a cada um força, coragem, perseverança para vencermos os obstáculos. Que todos nós, pertencentes a essa entidade, Centro Espírita Apóstolo Paulo, possamos regaçar as mangas e vamos trabalhar mais e mais para elevarmos o nome deste antigo e querido Centro Espírita Apóstolo Paulo, mais conhecido como Cozinha dos Pobres Apóstolo Paulo. Para finalizar, quero dizer, o Centro Espírita Apóstolo Paulo, mais conhecido como Cozinha dos Pobres, foi uma luz de ternura a iluminar a comunidade carente de Batatais. Lembrar sua história é uma maneira de renovar as esperanças de um mundo melhor, fraterno e solidário. Quero ressaltar também que Adirnei Nazar é pai da Ivana Nazar, nosso tio, tá? Meu e da Fabiana. Obrigada. Jesus, divino amigo de nossas vidas, nós nos encontramos aqui desejosos de nos tornarmos espíritos lúcidos e estruturar em nossos corações a fé viva. Que a vossa fé, Senhor, seja robusta dentro de nós, para que nós possamos, aonde quer que nos encontremos, expressar o que trouxemos de melhor. Possamos expressar a nossa origem,
possamos, Senhor, nos envolver com as vibrações de paz e de equilíbrio. Que Deus, nosso Pai, nos envolva diariamente. Que sejamos aqueles espíritos confiantes em dias sempre melhores. Rogamos, Mestre, que o seu amor possa cobrir toda a humanidade, todos os nossos irmãos que sofrem. Ampara, Senhor, toda a humanidade. Socorre, permita, Senhor, que possamos estar cooperando com o seu bem e a sua verdade. Ampara-nos, fortaleça-nos, socorre-nos. E nesta hora abençoada, pedimos em favor a todos nós, a todos os nossos irmãos, em todo o redor do mundo. 1000 vezes obrigado, ó Pai, pela sua presença, pelo seu amor, que nos sustenta, nos ilumina, nos salva. Conte com cada um de nós, para que possamos trabalhar ininterruptamente no bem e na verdade. E assim, Senhor, peçamos que nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Uma boa noite a todos, que assim seja, Senhor.